Maurício, obrigado. Alice, obrigado. Quer dizer, para mim é um prazer enorme, na frente de dois amigos tão grandes que eu tenho aqui. Maurício, que vivemos as nossas histórias nos estudos de vacina, né, Maurício? E a Alice, a gente vê pacientes juntos há tanto tempo, então é um prazer enorme, né? Além dela ser a pessoa que cuida de infecções em pacientes com transplante de fígado lá no HC, um trabalho extraordinário, então para mim é uma enorme satisfação. Então eu vou falar sobre terapia celular em doenças infecciosas. Isso aqui é meio uma viagem à lua, tá certo? Então qual que é a intenção? É a gente revisitar um assunto que pode fazer parte do nosso futuro, e a minha ideia aqui é tentar abordar um pouco dos conceitos disso, já que o número de ensaios clínicos que tem usando essas estratégias é limitado. Então a gente tem que lembrar que a resposta do sistema imune às infecções, bem estabelecida já em grande parte, e envolve uma série de fenômenos que culmina com a participação em todas as suas etapas de células. Essas células participam desde o reconhecimento na superfície. Vocês estão vendo aqui isso aqui não dá para apontar. Então, o reconhecimento dos antígenos na superfície, na hora que eles entram no organismo por diversas vias, até desencadear uma resposta imune inata. Essa resposta imune vai ensinando o sistema de defesa a acumular informações sobre esse patógeno para produzir substâncias que os neutraliza de uma forma muito mais rápida e eficiente, e isso que é a memória imune. Então você prepara o seu sistema para, se caso encontrar esse agente outra vez, esse agente ser imediatamente eliminado. Tanto é que a gente trabalha com esse conceito de resposta imune esterilizante e não esterilizante, e aqui a gente navega um pouco nisso. Mas no final das contas, o que a gente quer é que essa resposta imune seja armazenada em algumas células, quer dizer, esse conhecimento em algumas células específicas que são de rápida resposta. E o principal delas são os linfócitos T, principalmente, e as células B. Está dando bastante negócio aqui, não sei, desculpa, viu? E a gente conseguir fazer com que essas células passem por esse processo de diferenciação, mas na verdade no ganho da troca dos seus receptores, para quer seja o reconhecimento celular direto, como a produção de imunoglobulinas pelas células B, e aí você fica preparado para encontrar esse agente de novo. Essas células desencadeiam, uma vez ensinadas, várias respostas que vão reagir rapidamente ao agente, e portanto você vai ter uma capacidade de atuar contra aquela infecção, quer seja as células CD4, que auxiliam a cadeia de resposta, como as células CD8, que desempenham uma atividade citotóxica contra aquelas células que, portanto, tiveram uma modificação tumoral ou que tiveram uma infecção intracelular por algum patógeno que é apresentado. Às vezes, mesmo em infecções por agentes que não são incorporados no núcleo, trazem esse papel. Então, a gente está falando aqui principalmente de patógenos que são vírus ou qualquer outro agente que vai para dentro da célula, porque são eles que dão, que dependem muito mais dessa resposta celular, já que a resposta humoral dá conta de muitos dos agentes que são extracelulares. Então o que você faz com isso? Ativa uma cascata de eventos e consegue eliminar um agente. Então a gente tem terapias com células sendo consideradas em várias doenças infecciosas. E o que elas têm em comum? Exatamente isso. São agentes que entram dentro da célula, portanto, praticamente todos os vírus, ou outros agentes que acabam entrando na célula de outra maneira. E algumas condições, e aqui vai um exemplo muito específico, de pessoas que têm uma deficiência do seu sistema de defesa capaz de induzir uma resposta imune celular eficaz. Então você vai ver que depois a gente vai acabar concentrando grande parte das discussões
de terapia celular para essas pessoas que têm essa deficiência de defesa. Por exemplo, você pega qualquer agente que você dá para um imunocompetente, ele não precisa de ajuda, ele dá conta do recado na grande maioria das vezes. Então a gente sabe que essas células anti-infecciosas são células específicas, e aí começa a dificuldade desse processo, porque se é uma célula específica, não basta você pegar qualquer célula de defesa e dar para qualquer pessoa. Você vai transferir uma célula de uma pessoa para outra, você tem que imaginar que essa célula também não vai lhe causar problema para o receptor. Então imagina que eu dê um monte de células do Maurício, injete no meu sangue para combater um agente qualquer. A gente tem que sempre considerar que as células dele não necessariamente são bem-vindas no meu organismo. Então você acaba tendo que migrar para um esquema de utilização dessas células em terapia celular, qualquer que seja ela, que ou seja da própria pessoa, ou você tenha uma compatibilidade, ou você desligue os mecanismos de reconhecimento de compatibilidade. Isso é muito difícil. Então, a gente vai ver durante essa apresentação que o uso de terapia celular acaba sendo uma coisa muito de boutique, que é muito personalizada para cada paciente. Então, esse é um estudo que foi feito... É um estudo que foi feito que você pega células de uma pessoa e modifica a sua estrutura celular, nesse exemplo aqui, para tratar alguma série de vírus. E aqui são os vírus BK, que é aquele que polioma vírus que causa infecção, principalmente em bexiga, cistite hemorrágica em pacientes imunossuprimidos, herpes vírus 6, citomegalovírus, Epstein-Barr vírus e adenovírus. Então, o que eles fizeram? Pegaram qual que é a população? São justamente as populações de pessoas que têm o sistema de defesa comprometido, que são receptores de transplante de medula. E aí o que eles fizeram? Pegaram células, modificaram sua estrutura, desnudaram os antígenos na medida que eles podiam, e para serem transferidas para uma pessoa que tem um sistema desligado, para também não ter o reconhecimento das células. Então, para todos esses agentes, eles fizeram a expansão da célula CD8 in vitro, elas fizeram colônias em laboratório, selecionadas pela sua capacidade de responder a cada um desses agentes, para tratar as infecções por esses diferentes vírus nesses pacientes que tinham recebido transplante de medula. E conseguiram um resultado razoável, porque de 31 desses 45 pacientes, aliás, 31 desses 38 pacientes tiveram uma melhora do tratamento da sua infecção, utilizando essas células que eles chamam off the shelf. Pega as células, estimula in vitro e transfere para o paciente. Agora, veja, nós estamos falando de uma série de experimentos que requer uma quantidade de cultivo, transformação dessas células, preparação para infusão que é muito demorada, trabalhosa e depende de laboratórios que trabalham em regimes que a gente chama de boas práticas de manufatura, inclusive. Não é só boas práticas de laboratório, mas também para você não infundir nenhuma bobagem no seu paciente imunossuprimido. Então, tem vários estudos já publicados. O problema deles é que, como é muito difícil você fazer isso para cada uma das pessoas, as casuísticas são muito pequenas. Mas em alguns deles a eficácia chega a bater 95%. Então, e principal população estudada é a população de receptores de células tronco hematopoéticas. Então tem estudos contra EBV, citomegalovírus, adenovírus e outros vírus, inclusive poliomavírus e aspergilos. Então tudo isso mostra a dificuldade da adoção desse tipo de estratégia. São estratégias bem toleradas, é muito caro, laborioso, e você precisa de um laboratório super experimentado e especializado para fazer isso. Então precisa de um ótimo virologista, ótimo imunologista, pessoas que lidam, farmacologistas que trabalham no grupo e médicos que estão habituados a lidar com pacientes imunodeficientes graves. Esse fronte vinha em evolução muito rápida. Aí chegou a pandemia de Covid-19, vocês vão ver que nesses últimos 2 anos teve muito pouca publicação.
por causa que a pandemia dificultou a realização desses estudos pela instituição de medidas de isolamento, segurança e até dificuldade do andamento. Então, a gente está com um intervalo aí de produção científica na área que chama muita atenção na revisão bibliográfica. A gente participou de uma tentativa de fazer isso, que é usando a Zika como um exemplo. Então, o que a gente fez junto com o grupo da Catherine Bollard, lá da George Washington University? Eles estavam interessados em saber se a gente conseguiria fazer células, linhagens de células de pessoas que tiveram Zika, que pudessem identificar e inibir a replicação do vírus in vitro. Então, o que a gente fez nesse projeto junto com eles? A gente identificou algumas pessoas que tinham diagnóstico confirmado de Zika, fizemos os ensaios em laboratório para detecção de resposta imune humoral, com anticorpos de ligação e neutralização, coletamos linfócitos circulantes dessas pessoas, separamos essas células mononucleares sangue periféricos e verificamos que essa resposta imune também estava presente com produção de citocinas após o estímulo com peptídeos do vírus Zika. Essas respostas presentes, a gente coletou uma quantidade bem maior de sangue, mandamos lá para George Washington, onde eles fizeram a expansão na presença do antígeno e conseguiram demonstrar que quando a gente expande essas células, você aqui no gráfico de baixo, você consegue fazer com que elas identifiquem diferentes porções do vírus, isso que é o CME, que são as diferentes proteínas estruturais do vírus Zika, e inclusive proteínas não estruturais, aqui o exemplo é NS1 ali embaixo. A gente traz com isso o conceito que essas células estariam prontas para serem utilizadas, por exemplo, numa mãe que está grávida, acabou de diagnosticar que tem vírus Zika, e o teste dela, de identificação de partículas de vírus que podem estar levando a uma síndrome da Zika congênita, poderiam ser usadas para esse tratamento. Aí a Zika desapareceu, por incrível que pareça, né? A gente não tem praticamente mais nenhum caso, você não está vendo mais nada de Zika, né? Muito pouco, né? Mas a gente não tem visto mais casos de Zika como a gente viu em 2015 e 2016, e aí esse projeto ficou ainda na gaveta esperando para caso a gente veja algum grande surto ou epidemia ou pandemia que utilizar essa estratégia. Então essas células foram retiradas, caracterizadas in vitro, a gente percebeu que elas tinham uma capacidade não só de produção de citocinas em resposta ao vírus Zika, mas como também, quando você cultiva com células infectadas pelo vírus Zika, elas são capazes de matar os vírus in vitro. E essa que é um ensaio de inibição. Você mostra que quando você adiciona essas células junto com o vírus Zika, ela diminui a sua frequência circulando de diferentes doadores, mostrando sua capacidade citotóxica. Agora, outra estratégia, essa sim vem ganhando bastante destaque, vocês viram nos dias recentes, inclusive na criação de um centro, junto com o Butantan e a Universidade de São Paulo, para a produção de um laboratório, um núcleo de produção desse tipo de estratégia, utiliza o conceito de receptores antigênicos quiméricos, que é o que a gente chama de CAR. E como você faz isso com células T, essa estratégia é conhecida como CAR-T, ou seja, CAR-T-cell. É o que a gente vê muito sendo alardeado por aí. Então, qual que é a estratégia disso? Você pega uma célula da pessoa e você vai mudar o receptor da superfície dessa célula T. E isso que é o CAR. Quer dizer, que você vai transformar esse receptor num receptor quimérico. Então, você pega o receptor de seu interesse, que você quer que essa célula T represente, você pega um retrovírus, pode ser HTLV1, inclusive, como vetor, e aí você infecta essa célula. Qual que é o objetivo do retrovírus? Como ele incorpora dentro da célula, ele faz essa célula apresentar também esse receptor que te interessa. Então, você tem uma célula que tem o receptor dela próprio e o receptor artificial, entre aspas.
Então agora você vai ter um receptor quimérico, que tem os dois, por isso que é esse nome. Então quando você faz isso, você pode produzir virtualmente qualquer célula que tenha capacidade de ligação no alvo que te interessa. Então você, depois de inserir essa molécula, você tem que tomar sempre o cuidado, e é aqui a parte de baixo ali, que esse receptor tem que estar acoplado numa molécula de sinalização. E ali está o CD3, tá certo? Porque o CD3 o que é? É fundamentalmente um receptor que caracteriza a célula T, mas a sua porção intracelular vai dar informação para essa célula, vai trabalhar. Então ela identifica uma célula infectada, vai trabalhar. Como que ela vai trabalhar? Matando a célula-alvo. Essa estratégia sempre começou a ser utilizada para tratamento de doenças neoplásicas hematológicas, porque você tem células circulantes neoplásicas, você tem elas apresentando um tipo de receptor na superfície que caracteriza essa célula neoplásica, modifica as células da pessoa para reconhecer as células neoplásicas e destruí-las. Então todos esses tratamentos que a gente vê, ó, o sujeito foi curado da leucemia com CAR T-cell. Por isso, você pega a célula dele, modifica e dá de volta elas em esteroides, né? Prontas para atuar. Então, isso que está representado nesse gráfico da esquerda, quer dizer, você está mudando as células da própria pessoa para elas serem mais eficientes. A tecnologia agora vem melhorando principalmente na sinalização intracelular. Antes tinha só o CD3. Depois eles começaram a colocar outras moléculas, que são sinalizadores intracelulares, para estimular essa célula ainda mais. Para elas serem resistentes à inibição natural que, por exemplo, os tumores têm. Ou elas serem resistentes à inibição natural que outros imunossupressores que a pessoa esteja tomando. Então vocês estão vendo que estão sendo acrescentadas outras moléculas lá no canto à esquerda em cima. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui, ó. Esquerda em cima, com outros sinalizadores intracelulares que aumentam a capacidade dessa célula produzir citocinas e outras moléculas. Esse mesmo conceito que você usa para tumor, você pode fazer para vírus, e é o que está nesse gráfico do meio. Você tem células que são capazes de identificar epitopos de HIV, de vírus da hepatite B, citomegalovírus, vírus Epstein-Barr, e até 2 trabalhos que começaram a ser feitos durante essa pandemia para identificar receptores SARS-CoV-2. Então, você pega as células da pessoa e dá de volta. SARS-CoV-2 não faz muito mais sentido, porque é um vírus que tem duração muito curta, a gente aprendeu isso. Então, é muito mais essa estratégia para vírus que têm replicação prolongada no contexto do imunodeficiente. Alguns casos de imunodeficiente pode ter replicação de SARS-CoV-2 por um tempo muito longo, mas não costuma ser a regra, muito mais para essa outra série de vírus que tem aí na frente. Agora, o grande alvo de CAR T-cells para doenças infecciosas foi HIV. Por quê? Porque todas as estratégias de tratamento para inibir o vírus a gente já tem postas, né? Acho que a maioria de nós, cada vez mais raramente, tem pacientes multiresistentes ao HIV. Então, você consegue mantê-los indetectáveis na grande maioria das vezes. Mas, a próxima fronteira de tratamento de HIV é como você vai curar a infecção. É possível a gente eliminar o HIV arquivado dentro da célula, e a ideia do CAR T-cell é essa. Você faz um CAR T-cell que reconheça células de memória que tenham HIV latente, desde que elas expressem alguma proteína do vírus. Então, vocês estão vendo que o alvo de todos esses 6 estudos que foram feitos até agora buscaram identificação da GP120, que é justamente a primeira proteína expressa na superfície de uma célula infectada. Então, tem vários estudos que foram feitos, eles conseguiram induzir essas células, essas CAR T-cells contra HIV, mas os 2 resultados que foram publicados até agora mostraram que, embora tenham tido um efeito na replicação do vírus in vitro, eles ainda não conseguiram, com essas estratégias feitas nesses 2 estudos, reduzir o reservatório do vírus que a gente mede por técnicas indiretas, né? Então, você consegue, de uma forma indireta, verificar se
tem mais vírus arquivado na pessoa, menos vírus arquivado na pessoa. Mas é um processo em evolução, tem 4 outros estudos em andamento, isso aqui é uma revisão feita nesse mês, sobre estudos que estão sendo conduzidos com HIV, então a gente deve ter alguma novidade, porque esse é um dos frontes na tentativa de cura do HIV. E aqui uma outra estratégia, que é o exemplo do que você pode modificar a CAR-T-cells. Nesse caso, essa CAR-T-cell, realizada nesse projeto, tem uma estrutura um pouco diferente, que em vez de ser um receptor do vírus, que vai grudar no vírus para poder fazer a célula T, trazer ele para a próxima célula T, também é um receptor que simula um anticorpo que gruda na molécula-alvo. Então, nesse caso aqui, para citomegalovírus, eles colocaram uma cadeia variável de anticorpo na parte externa da CAR-T-cell, com o objetivo dela grudar o citomegalovírus. Então, eles conseguiram, nesse projeto, em 4 pacientes que eles obtiveram essas amostras, induzir CAR-T-cells contra citomegalovírus de uma forma eficaz, e isso aqui é uma preparação para eles fazerem um estudo de tratamento a seguir. Então, a gente tem, essa estratégia também está indo para esse caminho. A outra forma de você lidar com células é você modificar a genética delas. Então, você tem algum gene que não é do seu interesse, ou que ele não executa uma função que te interessa, você vai lá e modifica esse gene. Quer seja eliminando ele, quer seja modificando, quer seja inserindo um outro agente. Então, tem várias estratégias que já foram postas para fazer isso. A mais utilizada até agora foi essa chamada zinc finger, que é esses são moléculas que conseguem quebrar algumas porções específicas do genoma da célula. Então, uma dessas estratégias zinc finger, por exemplo, pode ser utilizada para você tirar o CCR5 das células da pessoa e transformá-las em resistentes à infecção pelo HIV, por exemplo. Mas, de fato, a grande esperança é em CRISPR. Você usar a CRISPR, que faz edição do genoma da célula, e colocar o que você quiser ali dentro. O mais tradicional é o CRISPR-Cas9, que foi a primeira delas, uma delas que está no centro das descobertas feitas por pesquisadores franceses e americanos, que deu o Prêmio Nobel de Medicina alguns anos atrás. Mas o problema da CRISPR é que ela ainda não está no ponto para a gente utilizar, né? Teve algumas tentativas, vocês viram aquilo que ganhou a imprensa alguns anos atrás, de um pesquisador chinês usando o CRISPR para tirar o CCR5 de 2 crianças que teriam nascido na China, mandaram prender o pesquisador, porque todos os consentimentos éticos não teriam sido obtidos, né? Mas essa estratégia de zinc finger para eliminar o CCR5, por exemplo, já foi utilizada. Então, o grupo do Carl June na Universidade da Filadélfia tentou fazer isso para pessoas que vivem com HIV. Qual que era a ideia? Você pega as células da pessoa, cultiva em laboratório, tratadas com zinc finger para tirar o CCR5. As células desnudadas do CCR5 seriam resistentes à infecção pelo HIV. Então, você dá de volta para a pessoa, e a ideia dele é que elas poderiam substituir as células que expressam o CCR5 que a pessoa tem. Então, o que ele está tentando fazer aqui? Simular o caso do paciente de Berlim, do Timothy Ray Brown. Se você substituir essa célula, o sujeito fica resistente, o Timothy Ray Brown cura do HIV, acabou. Mas o que aconteceu? A hora que ele reinfundiu as células modificadas de CCR5, tiveram uma detecção na periferia, mas com o tempo elas foram diminuindo. Ele interrompeu o tratamento antirretroviral para ver se a pessoa ficava livre da infecção pelo HIV, mas infelizmente o número de células não conseguiu substituir na plenitude as células TCD4, as células TCD4 nativas repovoaram e o vírus não foi eliminado. Quer dizer, a quantidade de vírus persistente se manteve. Agora, isso abriu o caminho porque mostrou que essa estratégia é possível por ser segura. Então, essa série de pessoas que passaram por esse processo mostraram que tinham, quer dizer, conseguiram fazer
esse procedimento sem grandes problemas. Então, no final, a terapia celular, no meu ponto de vista, ela complementa a resposta celular deficiente. O principal candidato são pessoas com algum tipo de imunodeficiência. Aqui eu estou falando, o primeiro exemplo são os receptores de transplante medular, de células tronco hematopoéticas, por exemplo, ou em situações onde o sistema de defesa não consegue dar conta de eliminação de um determinado patógeno. O principal exemplo aqui é o HIV. São várias tecnologias que estão avançando com expansão antigênica ex vivo de células, as células CAR-T que eu mostrei, ou a edição genética. São altamente tecnológicas, de aplicação, portanto, muito personalizada e o custo muito elevado, mas eu acho que para esses pacientes tão especiais que a gente cuida, ela talvez tenha o seu lugar. E vou terminar aqui agradecendo o nosso grupo de pesquisa e a todas as agências financiadoras dos nossos projetos. Muito obrigado.